façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Eu tenho uma aula, inclusive, estou escrevendo essa aula, inclusive, no meu curso O Fim da América, explicando as origens da escola da Constituição Viva, do direito, o direito teleológico, a justiça social do John Rawls. Eu tenho escrito bastante a respeito desse assunto, e é uma coisa que eu chamo a atenção, porque você é advogado, né, deputado? Sou advogado. Pois é, então sabe que nas instâncias inferiores o problema é exatamente o mesmo. O Supremo Tribunal Federal só pode mais, e portanto é mais evidente. Mas o abandono do Estado de Direito, as pessoas falam Estado Democrático de Direito. E eu sempre falo isso. Meu sonho é dizer isso no meu interrogatório da Polícia Federal, o dia que eles me mandaram. Eu falo, Estado Democrático de Direito. Tem que ter o direito. Se não seguir o direito... Tem que ter o império da lei. Exato, é o império da lei. Se não é o império da lei, é o império do Xandão. O Estado é democrático tem direito. Juiz, ou de qualquer outro juiz. Exato, porque o dilema do James Madison, né, chamado dilema madisoniano, era dizer o seguinte, olha, nós vamos construir um regime que proteja, né, que garanta a vontade da maioria, e esse é o aspecto democrático, mas que respeite os direitos da minoria. E esse é o de direito, é o rule of law. Então, quando você tem o abandono disso, ensinado nas faculdades de direito, que penetra para os judiciários, para os ministérios públicos, etc., etc., você estabelece um estado de barbárie. Eu acho que o brasileiro de direita faz parte do processo de amadurecimento. Assim como caiu na pilha do 8 de... Algumas pessoas caíram na pilha no 8 de janeiro, muita gente também caiu na pilha da Lava Jato. Eu vivo falando sobre isso. Eu vou te contar um episódio, posso, Paulo, sobre a Lava Jato? Antes de contar, eu só o Estado de Direito aqui, senão eu vou acabar esquecendo. Sabe qual foi o tema da minha monografia? Qual foi? O princípio de proibição de retrocesso social, cara. Rapaz, e a minha conclusão, esse é um fato engraçado, porque assim, o princípio diz que nenhum direito social que o governo entrega para alguém pode ser depois suprimido. E meu pai é economista, né? E eu, jovem ali, conversava com ele e tal, e na faculdade de Direito, nas faculdades de Direito, nós saímos de lá esquerdistas, nós saímos socialistas de lá, não tem jeito. E aí eu conversava com ele, e meu pai é um cara engraçado, ele coçava a cabeça assim, Tiagão, isso aí não tem jeito não, cara. Não tem economia que gere recurso suficiente para o Estado entregar isso aí para todo mundo e continuar entregando e não poder retroceder. E quando vem uma crise econômica, a arrecadação diminuiu, como é que faz? E aí nas minhas conclusões eu fui divergindo do princípio. E foi muito engraçado, porque a minha orientadora na época, cada vez que eu divergia, ela passava um traço assim na minha conclusão. Isso aqui tira, isso aqui tira, isso aqui tira. Quase que eu perguntava, mas é a minha conclusão ou não? No final das contas, o que se tem hoje, infelizmente, é que em grande medida só a corrente, eu não quero chamar de progressista, mas assim, só a corrente de esquerda do pensamento é que é ensinado nas universidades. E isso faz com que aconteça esse cenário que a gente está vendo. Cada juiz tem a sua própria interpretação na cabeça e sai julgando ao arrepio da lei. E isso é terrível, porque quanto maior é a instância, maior é a interferência e o arbítrio indevido na esfera das liberdades, como o brasileiro, infelizmente, se acostumou a ver. Agora, só para contar um episódio da Lava Jato. Lembra da ligação do Tchau, querida? Claro. Então, eu estava trabalhando, aquele áudio tornou-se público, eu saí do meu trabalho de terno, gravata, eu bem jovem, 10 anos atrás, tinha menos de 30 anos. Saí do meu trabalho e fui para frente do Palácio do Planalto. Quando eu chego lá, a multidão foi espontânea, o pessoal foi para lá e não, Lula não vai virar ministro e tal. E aí eu olho para o lado e vejo meu pai. Eu falo, caraca, pai, tu tá aqui também? Aí ele, tive que vir, né, e tal, não sei o quê. Ele é carioca esperto.
Tive que vir, né, Thiagão, tal. Aí eu falei, pai, deixa eu te falar, nós estamos ferrados, cara. Aí ele falou, como assim, pô? Quem tá ferrado é o Lula. E o pessoal cantando uma música lá que era o Lula, eu não posso cantar aqui, é impublicável, o horário não permite. Não. Pode cantar? Não, aqui não tem esse negócio. O Dirceu estava preso. As pessoas facilmente ofendidas podem sair do meu canal, porque não tem nada para fazer aqui. E a galera cantava assim, ô Lula, você se fudeu, você vai dormir de conchinha com o Dirceu. E eu vi aquilo tudo, cara. Eu olhei pro meu pai, eu falei, pai, nós estamos ferrados. Aí ele, como assim, Thiagão? Eu falei, cara, houve um grampo da presidente da República. Grampo efetivado por um juízo de primeira instância. Não pode acontecer. O grampo aconteceu depois do horário previsto para grampear quem eles queriam, que eles acabaram pegando a ligação da Dilma de maneira indireta, né? O grampo não era sobre a presidente da República, mas acabaram pegando. Esse grampo foi tornado público num processo de primeira instância. Eu falei, envolvendo, inclusive, pessoas que não tinham nada a ver com o processo, né? Ele não tinha nada a ver. Botou o áudio do Eduardo Paes só para sacanear o Eduardo Paes. Nada a ver com o processo. De Maricá. O áudio de Maricá. Que é maravilhoso, né? Maricá é uma merda. Mas não tem nada a ver. Mas não tem nada a ver com o processo. Eu acho divertidíssimo. Aí eu falei, pai, a vida, o mundo vai dar volta e esse negócio vai acontecer com a gente depois, não tem jeito. Então, passando por cima de um monte de coisa que não pode passar. E esse é um episódio engraçado, porque hoje eu converso com meu pai, eu falo, pai, olha o que está acontecendo hoje, cara, no Brasil. Quando a gente olha para trás, talvez, sabendo o que aconteceu hoje, talvez, ao olhar para trás, a gente falasse assim, não vamos para a rua não, cara, deixa esse negócio aí do jeito que tá e vamos ver o que vai dar. Mas esse é um ponto interessante, porque tudo se voltou para agora, né? A gente tá essa polêmica sobre o Dias Toffoli ter anulado as provas da Lava Jato, e é uma polêmica muito interessante, porque é óbvio que tem um conflito de interesse do Dias Toffoli, que está na planilha do Odebrecht, julgar isso. Mas, do ponto de vista jurídico, ninguém parou para analisar por que o Dias Toffoli anulou. Aí você fala assim, peraí, o que a defesa do Lula diz? Que eles não tiveram acesso às provas. Não tiveram. Não tiveram mesmo. Olha, conhecia pessoas e gente inocente que acabou arrastado pela Lava Jato no caso do Rio de Janeiro, e essas pessoas, os advogados tinham que pedir a denúncia ao Estadão, porque eles não tinham acesso. A denúncia às provas, Estadão, aos autos, absoluta. Então, a violação lá flagrante da tal da súmula 14. Então, indiscutível. Súmula 14 do Supremo. Exato. Que é exatamente a situação que todos nós que estamos no inquérito do fim do mundo estamos, onde não temos acesso a absolutamente nada. Então você vê o que eles fizeram na Lava Jato, exatamente o que eles estão fazendo agora. A outra questão da cooperação internacional informal, que é justamente o que eles tentam fazer aqui, agora. Eles estão pé da vida porque não conseguem extraditar o Alan dos Santos. Se fosse o pessoal da Lava Jato, estava na cooperação informal. E eles estão tentando fazer essa cooperação informal com os Estados Unidos. No caso era mais fácil, porque era com a Suíça e com a Europa, os procuradores. Então, outra coisa que eles faziam, o tal do Fishing Expedition, fazer uma operação para uma coisa e coletava prova para as outras. Não é isso que está acontecendo com o Cid agora? Outra, tortura psicológica até o cara fazer uma delação. Prisão preventiva e tortura psicológica para forçar o cara a fazer uma delação. É isso que está acontecendo com o Cid? Foi isso que aconteceu com o Anderson Torres? Né? Paulo, isso tudo me remete um pouco à história recente da Itália também, com a Operação Mãos Limpas. Mãos Limpas. É mais ou menos... Não sobrou nada das instituições, cara. O meu maior receio é que aqui no Brasil, depois que isso tudo acabar, porque uma hora isso vai passar, não vai ter sobrado nada das nossas instituições. E isso é péssimo para nós como nação, como país. Então, a gente está aqui achando graça às vezes, mas isso é algo muito sério. Isso tudo é muito sério e a quadra que a gente vive nesse momento aqui da nossa história é preocupante, cara. É preocupante, é alarmante. Eu espero
que as coisas voltem ao normal, o Estado de Direito. Aliás, eu encontrei o ministro Marco Aurélio outro dia no almoço, e eu fiquei muito feliz, cara, que primeiro eu achei que ele não soubesse nem quem eu era. E aí ele me deu um abraço, deputado, parabéns e tal, pelo seu mandato, e aí falou assim, nós precisamos trabalhar pelo Estado de Direito, pelo império da lei. E aquilo ali eu falei, puxa, tem gente acompanhando e ainda tem gente que se anima a abraçar essas ideias que hoje parecem antigas, retrógradas, né, ultrapassadas, Estado de Direito, império da lei. Esse é o fundamento sobre o qual nós temos que reconstruir nossa nação. O ministro Marco Aurélio é um animal em extinção, né? Um homem absolutamente sensato. Ele sempre foi muito legalista. Ele tem até eu não me lembro, acho que foi o André do Rap que ele acabou soltando, e ele foi muito criticado. Eu acho que foi ele que acabou soltando o André do Rap. E, se eu não me engano, é esse o caso. Ele foi muito criticado. E quando você vai ler por que ele soltou o André do Rap, crucificaram a ele, mas esqueceram de crucificar o responsável no processo, que foi o Ministério Público, que não cumpriu os prazos. E aí o legalista vai lá e fala, olha, você não cumpriu os prazos. Aplicou a lei. E aí tem que soltar, desde o André do Rap até o maníaco do parque, porra, e a população não cobrou o Ministério Público, como eu entendo que não cobrou no caso da Lava Jato. Mas uma distinção importante de fazer é que nós estamos de acordo com a questão ideológica por trás do direito, o problema estruturante que você tem, que é a raiz mesmo dos problemas, mas as ideias precisam de um executor. E um líder, quem quer que seja. E nesse ponto, eu acho que as pessoas menosprezam o papel do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes foi até onde ninguém jamais ousou. Assim como o Sérgio Moro foi onde ninguém jamais ousou, o Alexandre foi onde ninguém jamais ousou. Teve alguém que escreveu sobre isso, Paulo. Eu não me lembro se foi o Guzo, que ele elogiou a coragem do ministro Alexandre. Mas tem que elogiar. Porque ele sentiu que não havia... Ele peitou todo mundo. Ele sentiu que não havia nenhum tipo de resistência. Ele peitou o Bolsonaro, sentiu que o Bolsonaro não tinha condições de enfrentá-lo, peitou as Forças Armadas, peitou a Câmara dos Deputados, peitou o Senado, violou e nunca imaginei, eu conheço poucas classes tão corporativistas como um deputado ou um senador. E, no entanto, ele foi lá e peitou todo mundo, peitou as redes sociais, e ele foi passando por cima, peitou os jornalistas, fechou veículo de imprensa, prendeu jornalista, perseguiu, etc. Ele peitou todo mundo. E eu digo que se não fosse o Alexandre, não há nenhum outro homem lá dentro com a coragem de fazer o que ele fez. Agora, eu acho que o Alexandre vai sofrer as consequências. Eu acho que tá ferrado. Eu acho que ele vai ser... Você acha que o sistema, de alguma maneira, vai reagir? O sistema vai sacrificá-lo. Porque é isso que o sistema faz. Ele bota esses caras de bucha de canhão, ele vai lá, faz, acontece, não sei o que, aí há uma pressão contra ele, e aí o sistema vai lá e fala assim, toma aqui a cabeça dele, fica tranquilo, e apazigua os ânimos. Né? Posso falar do judiciário de maneira genérica? Por favor, para você não ser preso. Jurisdição é dizer o direito, né? A gente aprende isso assim, lá no iniciozinho da faculdade. O que é jurisdição? É dizer o direito. Então, você pega o fato, aplica a norma a um fato e o direito está dito. Hoje, o que menos se vê, e aí em todas as instâncias de julgamento, é o dizer o direito, né? E eu acho que é por isso que nós temos sofrido tanto e que há vozes se levantando para falar de império da lei. Imagina que em 2023, no mundo ocidental, nós precisamos de vozes que se levantem para falar sobre império da lei, sobre Estado de Direito. Então, eu acho que isso tudo, eu tenho dificuldade um pouco de dar um passo atrás e analisar historicamente para saber em que momento a gente está e tal,
mas eu acho que isso tudo ou vai nos levar a um lugar muito ruim, a gente vai no caminho da Nicarágua e da Venezuela, como me parece que nesse momento nós estamos indo, e o Foro de São Paulo vai conseguir implementar o seu intento, ou nós vamos sair um país mais forte, uma nação mais forte, com a retomada do império da lei e da jurisdição. O pessoal aqui, cara, eles não gostam que eu falo dos bastidores, não. O Neguinho tá me fazendo fazer pergunta difícil para você. Eu sei lá o que é uma pergunta difícil, vocês estão de brincadeira. Mas é isso, em relação ao judiciário é isso, e o parlamento, cara, a gente precisa abraçar as nossas prerrogativas. Eu acho que talvez uma pergunta difícil seja dizer